Olá, eu sou Márcia Martini e esse é o canal do Sigma. E esse vídeo eu vou trazer para você os conceitos básicos da apometria. Continuando o nosso quadro que a gente já vem fazendo sobre o que é apometria unificada. Continua vendo aquilo que nós já colocamos para você criando, conceituando e entendendo cada vez mais esse processo, esse trabalho lindo da apometria unificada. Dizer para vocês nesse vídeo, na primeira instância, qual a diferença entre a apometria clássica e a apometria unificada. A nossa apometria unificada, um apometrista unificado, para se tornar ele cumpre uma série de requisitos, onde os requisitos são requisitos científicos, onde ele vai trazer o aprimoramento de várias técnicas como a psicologia comportamental cognitiva, ele vai entender sobre psicanálise, sobre a psicossomática, sobre a hipnose dinâmica, sobre os mecanismos da mente, sobre a fenomenologia, ele vai aprender todo o sistema de terapias integrativas, então ele precisa entender sobre meridiano, que são canais sutis de energia que percute o corpo, então ele vai entender sobre a acupuntura, como funcionam os 5 elementos da acupuntura, como tudo isso está interconectado, uma técnica se conecta na outra. E nós usamos a apometria unificada, e daí surgiu esse nome unificada, como a base, eu diria que é a base didática, para interagir essa série de técnicas que sozinha elas não cumpriam na sua totalidade os casos, mas junto com a apometria unificada elas se completam e formam um escopo, uma série de terapias conjuntas que vão receber essa didática para esses casos que muitas vezes não tem solução numa técnica picadinha. Eu diria assim, eu gosto muito de dar um exemplo, né? Que se você conhece um pouco de música, você vai entender que a música, ela tem ali a sua base, aquela base matemática que vai dando o ritmo, você precisa manter aquele ritmo dentro da métrica para então entrar a melodia. Eu digo assim, a apometria é aquela base que vai fazer aquela cama, vai manter o ritmo, para que as outras técnicas possam juntamente compor a melodia e compor a totalidade da música. A apometria unificada é isso. A apometria unificada, ela não é uma técnica em que você estuda num final de semana, que você já sai falando sobre ela. Não, ela é uma técnica que requer todo um aprimoramento daquele que é o terapeuta apométrico, porque ele vai ter que mergulhar dentro dele, resgatar uma série de coisas dentro dele, sobre a criança interior dele, se alinhar com um projeto de vida, ter um estudo aprofundado de várias técnicas. Por isso que não é uma técnica gratuita, porque ela não é uma técnica onde eu vou me dedicar um final de semana com apenas o básico do que seria ela, sem um aprimoramento. Não, eu vou me dedicar em cursos que vão complementando, que vão criando todo esse escopo que é a apometria unificada, que exige uma dedicação muito grande do terapeuta para que ela seja eficaz. Então, o terapeuta de apometria unificada, ele vive a sua apometria. Ele não se doa apenas por 2 ou 3 horas de uma semana dele. É muito mais do que isso, vai muito mais além. Ele é um psicoterapeuta e um terapeuta integrativo também. Bom, pessoal, a partir de agora, nós vamos falar sobre os conceitos da apometria unificada. Começando pelos primeiro deles, que são os corpos sutis. O que são os corpos sutis? Então, nós não somos apenas esse avatar biológico, essa massa. Eu costumo dizer que essa massa sem os corpos sutis seria uma massa sem vida, apenas um aglomerado de gordura, de pele e ossos. Nós não somos muito mais do que isso. Então, o primeiro desdobramento desse corpo físico, nós vamos ter o corpo chamado duplo etérico. O duplo etérico, gente, ele é muito parecido com essa característica do avatar. Ele tem a mesma composição, perninha, bracinho, exatamente uma cópia, mas uma cópia mais sutil e uma cópia muito importante. E por quê? Porque ele faz a captação
captação dos corpos superiores, né? Eu digo que ele é a fábrica, né? Ele vai elaborar tudo, todo aquele processamento de informação e vai repassar para o seu corpo físico. Mas ele também depende de outro corpo sutil muito importante, que é o bioenergético, onde corre todo aquele laboratório de energias que passam pelos meridianos, pontos de meridianos da acupuntura, onde vai redistribuir todo aquele maquinário energético e depois impregnar como se fosse acoplar nesse duplo para fazer a transmissão novamente para o avatar. Mas a gente tem outros corpos sutis. Nossa, Márcia, quantos corpos sutis? Olha que interessante, gente, como nós somos muito mais do que nós imaginamos. Existe um corpo chamado corpo mental inferior. Ele lida com as coisas muito prática do dia a dia. Eu brinco que ele é um app dentro de um sistema complexo da mente. Por que um app? Porque ele vai quantificar, mensurar, então ele vai também dizer para você o tempo. Agora, de dia, de noite, você tem X horas para cumprir tal programação. Ele é muito prático e muito racional, seu sistema é lógico. E nós temos uma mente superior. A mente superior, ela é muito interessante, ela está muito ligada àquela parte mais intuitiva, mais do inconsciente. Mas o inconsciente, ele é mais do que aquele PP, porque ele traz quase 95% da capacidade do seu corpo. Veja bem, você quando dorme, o seu inconsciente está controlando a sua temperatura, seu sistema hormonal, teu batimento cardíaco. Oh, agora é hora de acordar, vamos ao banheiro. Ele faz isso de uma forma muito natural. E ele transmite para o mental inferior todas as coordenadas para que o corpo mental inferior, né, através daquele app organizado, mande para o seu dupletérico e o seu dupletérico mande para o seu avatar. Mas olha só, mas o que seria desses corpos sutis sem a existência de um corpo extraordinário chamado corpo emocional? O corpo emocional, gente, ele age com todos os sentimentos, com tudo aquilo que tem no arquivo e no banco do seu corpo mental superior. Então você imagina assim que lá no seu inconsciente existe uma tristeza, exista um mal-estar registrado porque na sua infância você não teve ali uma presença constante paterna, por exemplo. Gente, só são exemplos, não julguem os exemplos, tá? Só para a gente contextualizar melhor. Então, o seu inconsciente, ele vai ter uma informação sobre aquele assunto que nós estamos dizendo agora no exemplo, uma ausência paterna. Ele vai gerar, de repente, essa informação volta para o teu corpo emocional como uma tristeza, e essa tristeza passa pelo teu corpo bioenergético, registrando a linha do pulmão, onde é a tristeza, né? O corpo somático que gera aquela tristeza, aquele sentimento. Então o teu corpo físico passa a ter problemas ali pulmonar, respiratório, o não chorar, né? Aquela dificuldade muscular, de repente, de fazer todo esse processo de oxigenação do corpo e uma série de outras coisas. Olha, é uma complexidade tão linda, é um mecanismo tão lindo que quanto mais você se aprofunda, mais você vai entendendo como que você funciona. E também nós temos um outro corpo sutil muito importante chamado corpo búdico, que alguns chamam de banco acástico, né? Banco acástico, biblioteca acástica. O que seria isso? Ali, numa porção do seu corpo, está contido toda a sua história, de todas as vivências. Gente, quando a gente fala vivência, é tudo que você passou nesse universo, não só no planeta Terra, mas os outros multiversos, outras linhas de tempo e espaço, onde você, como consciência, existiu. Então, toda aquela informação também da sua criança interior, que você talvez nem lembre mais, de tudo aquilo que você passou, está ali guardadinho para compor quem é você enquanto alma, espírito, ser, não importa é o nome, mas enquanto todo que você é. Se a gente sobe um pouquinho, a gente chega já no corpo átmico, né? O átmico é um corpo de luz, já nem tem mais a forma física, né? Você já é uma consciência liberta da forma e já entrando num campo informacional, né? A tua informação é quem é você. Mas a gente pode caminhar mais ainda e encontrar a mônada, encontrar o eu superior, né? O eu superior que vai se
fragmentar e se experimentar. Mas isso a gente vai mais para frente no outro vídeo. Agora nós vamos falar sobre o segundo conceito da apometria unificada, que são os comandos e determinações. Gente, aqui é uma chave super importante, porque você vai começar a entender que se você não determinar o que você quer para sua vida, outras pessoas vão determinar. Porque tem uma ligação muito profunda de como funciona a nossa mente, dos mecanismos de funcionamento de nossas mentes. Se você entender um pouquinho sobre a hipnose, você vai entender que a hipnose, quando o hipnólogo vai aplicar a técnica, ele pergunta assim: quem quer ser hipnotizado? Ah, eu, Márcia, eu. A gente pega essa pessoa, porque ela já deu uma determinação, ela já determinou o que ela quer. Então a mente dela já está aberta para esse tipo de informação. Então, e é isso que é muito usado hoje em dia pela manipulação de massa. Então, não nos é ensinada essa ferramenta poderosa e nem conhecida nas escolas, por exemplo, para as nossas crianças, porque se nós tivéssemos o domínio de entender esse conceito básico, importante, que é comandos e determinações, nós estaríamos mais no controle de nossas próprias vidas. Então, aqui você vai aprender como que você dá um comando, como é que você aplica ele junto com uma determinação. O comando é a chave e a determinação é o que você determina. Por exemplo, um exemplo simples: na luz para a luz, com a luz, eu nascido em tal dia, em tal hora, para que não haja homônimos, você possa então conduzir essa ferramenta criativamente dentro da determinação. Determino que a partir de agora fico fechado para toda e qualquer informação X, Y, Z, ou informação negativa. Eu determino o fechamento de minha mente, ou eu abro e determino a expansão de minha consciência. Dois pequenos exemplos para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito tão infinitamente maravilhoso, que mais para frente vocês vão destrinchar, usar, abusar em benefício de suas próprias vidas. Aqui nós vamos falar de um outro conceito que eu também acho muito importante, que são os pulsos. Porque toda vez que a gente dá um pulso assim e faz uma contagem dentro de um comando e de uma determinação, as pessoas falam isso: ai, nossa, isso é da hipnose, isso é um maneirismo, eu podia fazer tudo sem isso. Você poderia, mas acontece que se você usar essa pequena ferramenta tão importante, que não é um maneirismo, mas sim é colocar um comando com força, com energia, com foco, ele te amplia a tua capacidade dentro dos outros conceitos. Nesse próximo conceito, que é o quarto conceito, que são os campos informativos, também é um conceito muito nosso da apometria unificada, entender a amplitude do que é informação. O que é uma informação? Você tem que começar a perceber que tem coisas que não é palpável, mas não é por isso que deixa de existir. Eu brinco até com aquelas pessoas assim: você não acredita na energia? Abre seu micro-ondas, põe a cabeça e liga, vamos ver o que vai te acontecer. Ou então, coloca o dedo na tomada, será que você vai levar um choque ou não? Você não está vendo, você não está tendo uma visão, mas está tendo uma informação. Que energia é isso? É informação. Sai do ponto A e vai para o ponto B. Aquela informação é carregada, ou aquela informação, ela compõe quem você é. Então a gente tem aí campos informativos, que pode ser o seu campo de informação, tudo que está contido na sua alma, no seu espírito ou na sua mente, de todos os seus aprendizados, de todas as suas vivências. Mas como a gente fala de campos informativos, é muito mais do que só o meu campo pessoal informativo. Mas é um campo informacional, por exemplo, de uma casa, de uma indústria, de um local, porque você soma ali vários campos que se interpolam para formar, por exemplo, campo A com campo B vai gerar o campo C, né? Um exemplo só. Então, vários campos de atuação no ambiente que você trabalha. E nós vamos destrinchar muito mais, porque pensou, você sabendo o que é seu do que não é seu, o que contém no seu campo informacional e o que contém no campo informacional do outro que está entrando, invadindo o seu, ou aquele local que você chega para trabalhar e você começa a se sentir super mal, sendo que você chegou super bem. Sabe por quê? Porque aquele campo informacional daquele local está sobrecarregado de informações. Então nós vamos destrinchar isso, você vai saber lidar com esses aspectos sem com que essas coisas influenciem
influencia a sua vida. Você vai estar muito bem colocado dentro de si mesmo. Aqui nós vamos ter o quinto conceito da apometria unificada, que são as leis apométricas. Quando a gente fala em leis apométricas, é interessante entender, para se tornar uma lei, você primeiro precisa testar aquilo. Quando você descobre alguma coisa, seja na física, na matemática, seja no campo da medicina, seja qual campo que for, ele tem que ser testado antes de se tornar real. E como é que a gente faz isso? É um trabalho estatístico. Você aplica aquele conceito em várias pessoas, por exemplo, ou em vários grupos, e observa como aquilo se manifesta. E se aquilo se repete para várias pessoas, então ela deixou de ser apenas um conceito, uma teoria, ela passa a ser uma lei. Então nós vamos ter todas as leis apométricas, aquelas que você já pode até conhecer, são as mais comuns de uma apometria mais comum, e aquelas que nós da apometria unificada inserimos com mais, eu diria até mais propriedade, porque a gente foi ampliando essas leis através do nosso estudo e do nosso desenvolvimento. Bom, aqui eu vou falar o sexto conceito, que é uma das leis da apometria, que é o desdobramento. A apometria, ela lida muito com o desdobramento, que é você se deslocar do seu corpo físico e se desdobrar com as outras formas de consciência de si mesmo. Por que consciência de si mesmo? Que nome estranho. Olha só, você pode desdobrar o seu campo mental, vamos supor, inferior. Então você sai desse avatar material e vai, vamos supor, fazer uma visita lá na casa dos seus pais. Então ele é muito racional. Ele vai fazer uma parte muito descritiva do que ele está vendo naquele momento, naquele exato momento, naquela dimensão e naquele tempo. Agora, vamos supor que você desdobre um outro corpo seu, eu diria o corpo emocional. Então você se desloca até um local e você começa a falar: nossa, eu estou sentindo uma tristeza, uma angústia, uma depressão. Você está fazendo uma leitura em desdobramento com um de seus corpos. O ato de desdobrar é um ato normal, não é porque você é um paranormal, um fenomênico, um médium, né? Isso faz parte de quem você é um ato natural. Apenas você não conhece. A partir do momento que você vai conhecendo, vai lidando, vai aprimorando e vai usando isso a seu favor. Por exemplo, um outro exemplo. Quando todos nós dormimos, sem mesmo que nós saibamos, nós descansamos e essas partes todas que eu falei ali sobre os corpos sutis, eles saem do corpo físico e vão viver outros tipos de realidade através de um sonho, que pode ser um sonho onírico, um sonho consciente, um sonho profético, ou pode ser o que a gente chama de desdobramento lúcido, ou um desdobramento com vários corpos, onde você pode ter até uma ação sobre a matéria. Esse assunto ele é vastíssimo e ele é maravilhoso, e nós vamos nos próximos vídeos falar muito sobre esse assunto e aprofundar nesse assunto. Então, a apometria unificada ela é fantástica porque ela vai aprofundar em todos esses conceitos que eu falei e muitos outros. E você vai poder usar a seu próprio benefício, como eu disse, no seu dia a dia. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui hoje. Eu sou Márcia Martini e nesse vídeo você aprendeu os conceitos básicos da apometria unificada. Mas eu quero que você fique com a gente porque o aprofundamento vai ser cada vez mais falando sobre a apometria unificada e o quanto ela pode ser especial para você. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha, inscreva-se, coloca o sininho lá para você continuar nesse nível de aprendizado com a gente. E participe fazendo perguntas, fazendo comentários, dando sugestões para que a gente possa aprimorar cada vez mais para atender aquela necessidade. Beijo, beijo, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.